E agora a gente vai encontrar Ezequias. Ezequias que tem um bonito reinado. Ele começa a reinar com 25 anos e fica 29 anos como rei de Israel. É bem interessante tudo o que ele faz e já começa aqui, neste livro de Crônicas, né? Reis começa de uma maneira diferente. Lá em Reis, no primeiro livro, né? São informações que a gente tem, mas aqui essas informações estão visando essa ideia de dar essa continuação, né? De Davi até o Messias. Depois vem os livros de Esdras, Neemias, Ester, que são os livros que antecedem um período de silêncio. Não há nenhum escritor bíblico, cerca de 400 anos, e aí aparece o Messias. É bem interessante isso. E ele abre o templo. O templo estava fechado. Acaz fez abominações terríveis. Ele trouxe deuses diferentes, colocou dentro do templo. Foi um período assim miserável em relação à vida espiritual. E o povo era um pêndulo, ia e voltava, conforme o rei. O rei era bom, estavam bem. O rei era mau, eles estavam maus também, estavam em maus lençóis também. Então era assim, a aproximação com Deus. E Deus já tinha dito isso quando o povo pediu um rei. Lá atrás, quando o povo pede um rei, ele acaba dando Saul. Eles disseram, queremos um rei, mas o profeta insistia, dizendo que Deus queria que ele dissesse, mas esse rei vai colocar vocês para trabalhar, vai escravizar vocês. Se o rei for bom, tudo vai bem. Se ele for mal, tudo vai mal também. Mas o povo queria um rei. E aqui, o resultado daqui talvez fosse a única nação que seria governada por Deus e por juízes. Não é? Que esse era o plano dele, por profetas também. Mas aqui ele abre, foi uma festa tremenda, não é? Ele abriu, dá aqui o nome da sua mãe, né? Vários, eu disse, né? Tem o nome da mãe, Abia, filha de Zacarias. Fez ele o que era reto, verso 2. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai Davi. Estes poucos reis que fizeram o que era reto, quando fizeram o que era reto mesmo, segundo o seu pai Davi. Não poderia falar aqui jamais segundo o seu pai, Acaz, de jeito nenhum. Foi um péssimo rei. Governou 16 anos, nós vimos ali. Fez o que era reto. No primeiro ano do seu reinado, primeira coisa que ele faz, aqui diz, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, levitas e ajuntou-os na praça oriental e disse assim, olha, gente, vamos voltar a fazer as coisas que a gente fazia. Santificai-vos, santificai a casa do Senhor. E aqui vem um trecho interessante. Santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. O que estava acontecendo? Todos aqueles deuses que Acaz, né, e outros começaram a adorar, estavam lá, dentro do tabernáculo, da casa do Senhor. Que absurdo, não é? Outras coisas mais tinham acontecido, mas vamos aqui refletir um pouquinho. Tirar toda a imundície, ou tiraram toda a imundície do santuário. Hoje o santuário é o corpo, né? O templo de Deus é o corpo, assim diz Paulo. Né? Você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Então o santuário somos nós hoje. Não tem nada aqui de sagrado, de relação com pátio, santo, santíssimo e tal. O certo é assim, nós somos o templo, nós somos a igreja móvel. Deus habita em nosso coração. Então nós devemos tirar também as imundícies, mas quem tira as imundícies é o poder de Deus na nossa vida. Eu não posso fazer uma lista e começar a ticar assim, esse pecado já venci, esse já venci, aquele já venci. E eu fiz isso quando eu era jovem e me converti. Eu fazia listas de pecados e um dia me disseram que devíamos queimar os pecados. Queimar os pecados e orar que Deus perdoava. E eu comecei a queimar listas lá no quintal da minha casa. E um dia minha mãe me chamou, eu era jovem, ela disse assim, escuta, você está usando drogas? Eu falei, por quê? Você sai com fósforo, sai com papel e volta felizinho, né? Você está fazendo alguma coisa errada? Eu falei, não estou fazendo nada, só estou fazendo uma experiência da escola, já menti de novo, né? Então não adiantava ficar ticando ali, esse eu venci, aquele eu venci, voltava e tal. Nossa vida não é para
lutar contra o pecado. Nossa vida é para lutar a fim de manter Deus em nosso coração. E como é que a gente faz isso? Através da Bíblia, da oração e do testemunho, do exercício espiritual missionário de contar para os outros quem é Deus, o que significa pertencer a Ele, a palavra de Deus, o que ela ensina e como pregar a palavra de Deus. Esse exercício é importante. Bíblia, oração e testemunho pessoal, missionário. Essas coisas me alimentam. Então eu tenho que buscar estas coisas para permanecer na videira e dar bons frutos, diz lá João, né? O ramo que está na videira está fruto, o que não está, meu pai o corta e o queima. Porque uma madeira seca não serve para nada sem vida, não serve para nada a não ser para aquecer, para o fogo, para ser queimado. Então, assim, importante. Agora eu podia dizer assim, né? Quais são as imundícies do seu coração? Venças. Não, não é essa a questão. A gente tem que saber o seguinte: nós temos coisas ruins na vida. E quando entregamos nosso coração para Deus, e quando buscamos a palavra, e quando oramos, e quando procuramos ser missionários, testemunhar, nossa vida vai sendo transformada. Os frutos que vêm são frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, né? E que vem como uma consequência de estar em Cristo. Mas é lógico que, além disso, eu preciso ter objetivos na vida. Eu preciso ter desafios na minha vida. Bom, eu vou trabalhar um pouco mais com a minha saúde. Senhor, me ajuda. Eu gostaria de ter mais saúde, uma melhor alimentação, exercícios, luz solar, descanso, me ajuda. Mas eu tenho que ter um propósito, não é? Vamos tirar as imundícies do meu corpo, não é? Da minha vida, alimentos que são nocivos, terríveis à saúde. Então vou tirá-los. Então é nesse sentido, não é um sentido de ser forte, vencedor, porque eu tenho poder, eu vou tirar as imundícies do meu, eu vou deixar disso, deixar aquilo. Vá devagar com isso. Porque se você achar que a salvação é pelas obras, você não vai encontrar. A salvação é a paz em Cristo Jesus. A salvação é para a graça de Deus, aceitar a graça pela fé. Então que você possa viver assim. Mas ele limpou o templo desses deuses. E, fazendo uma comparação, quantos deuses a gente tem na vida, né? Vamos ter só um Deus. Vamos nos limpar desses deuses. Não é? Pode ser o prazer, o dinheiro, sei lá, essas coisas todas aí. Bom, diz aqui que eles então tiraram do santuário as imundícies, né? Porque nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal, deixaram de seguir a Deus, desviaram seu rosto do tabernáculo e voltaram as costas para Deus. Deus não é importante para mim, eu viro as costas. Foi isso que aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram amigos de Satanás, viraram as costas para Deus. Então, estamos só no começo aqui ainda, tem tanta coisa para falar aqui. Também fecharam as portas, os pórticos, quer dizer, está falando do que os pais fizeram, né? Fecharam as portas, por isso que ele teve que abrir, apagaram as lâmpadas. A lâmpada deveria estar acesa o tempo todo, com óleo, aquele candelabro bonito, devia estar aceso o tempo inteiro. E o fogo era o Senhor quem dava para que ele fosse aceso. Isso significava que Deus ouvia, através do seu amor, da sua misericórdia, as orações do povo, estava sempre presente no povo, era a luz, era a palavra de Deus, né? Significava a palavra de Deus, o incenso que era a oração, mas ele precisava ficar aceso o candelabro, apagado. Queimaram incenso, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Israel. Então o Senhor entregou-os ao terror. E aqui quem conta está dizendo assim, você não lembra disso? Como vós o estáis vendo com os próprios olhos agora. Como nós estamos longe daquilo que o Senhor desejava. Nós viramos as costas para Ele. Não é? Nem pusemos fogo, que devia ser o fogo que o Senhor dava, no candelabro. A palavra, estava morta a palavra. Então vem Ezequias e dá esse ape, né? Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Amém. Filhos meus, não sejais negligentes. O Senhor vos escolheu. Vamos ser ministros. E aqui aparecem 5 coisas interessantes. Primeiro, vem falando que os levitas se purificaram.
os sacerdotes se purificaram. É do verso 12 em diante, ali até o verso 16. Primeiro, os levitas deveriam se purificar. Quem eram os sacerdotes e levitas? Os que fariam o serviço no santuário. Então vamos abrir as portas da casa de Deus, não é? do tabernáculo. Bom, os primeiros a serem santificados, dedicados, seriam os levitas e os sacerdotes. Depois aparece, a partir aqui do verso 17, que eles santificaram a casa do Senhor. Primeiro os levitas, os sacerdotes, depois a casa do Senhor. E continua dizendo que tiraram todas as imundícias de lá. Tiraram as imundícias do coração dos sacerdotes e dos levitas, tiraram as imundícias também do templo, dali. E no verso 20, vem falando que o rei agora é purificado. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer novilhos, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do rei. E então ele também se purificou. Interessante isso. Os sacerdotes para poder fazer o trabalho. Depois o lugar, que devia estar cheio, né, de tanta coisa ruim, tantos deuses falsos por ali. Mas aqui vem no verso 24 que também houve uma purificação por todo Israel. Então, os levitas e sacerdotes, o rei, a casa, digo melhor, é purificada, o rei dando um exemplo tremendo, e depois agora o Israel, o povo de Israel, todo o povo de Israel. Aqui eu vou fazer um parênteses, já pulo aqui para o verso 31, depois eu faço um comentário aqui. E finalmente, no verso 31, disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios, ofertas, ações de graça ao Senhor, e a congregação trouxe sacrifícios. Então, e o número de sacrifícios era enorme, né? 3.970 sacrifícios. Muita coisa, né? Muita gente trabalhando. Eles não estavam dando conta, os sacerdotes não estavam dando conta, chamaram os levitas para ajudar também a fazer todo esse sacrifício. Então, vimos, os sacerdotes e levitas se purificam. Aí, então, eles podem fazer o trabalho no templo. Aí o templo é purificado, é dedicado. Aí, então, o rei é dedicado de madrugada, diz aqui, para dar o exemplo. Israel como povo também é dedicado, é santificado. E finalmente as pessoas, individualmente, cada pessoa é santificada. Aqui não escapa ninguém, né? Você tem desde o líder até o adorador. Todos deveriam passar por esse processo. Aqui a gente aprende que Deus não salva igrejas, Deus não salva nações, salva indivíduos. Não é? Salva indivíduos, pessoas. O importante para Deus é que você tome uma decisão pessoal. Não importa se sua família seguir o caminho A, B, C, você tem que tomar uma decisão. Ela é individual. Mas esse processo todo estava dizendo assim, vejam, Deus é um Deus de ordem. Primeiro os sacerdotes e levitas, depois o templo, a casa de Deus deve ser purificada, depois o rei, dando exemplo, o povo de Israel, e aí as pessoas, os indivíduos. Nós somos salvos individualmente. E o que eu queria mencionar, a partir do verso 25 até, vamos ver aqui, o verso 30, acontece uma coisa assim bastante interessante. O povo de Israel era um povo muito musical e tudo que eles faziam tinha muita música. E agora, para a reinauguração, podemos dizer assim, do sistema de novo, depois que Acás criou aquela confusão toda e os outros também, então também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, né? Símbolos são pratos, esse sinal de sinos, coisa assim, alaúdes, que era um tipo de uma viola, né? Um instrumento de cordas, harpas também, instrumento de corda, segundo o mandato de Davi, e aí vai. E verso 26, estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos, trombetas. Verso 27 fala o cântico, eles também entoavam cânticos ao Senhor,
É muito legal, né? Muita música, né? E o verso 30 diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Adoração, aqui esses versos que falam sobre adoração. A adoração é muito importante. Ela deve envolver tudo aquilo que a gente pode ter, todo tipo de instrumento, não é? As vozes, as trombetas, os instrumentos de corda, os símbolos de percussão, com muita alegria a gente deve adorar ao Senhor. E eles fizeram esses sacrifícios, e o verso 36 diz assim: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Vamos adorar o Senhor. Esse é um momento especial, não é? Então que possamos nos purificar diante do Senhor, colocá-lo em nossa vida como primeiro, não é? E dar esta oportunidade para que Deus transforme a nossa vida e que ajudemos no caminho que outros sejam transformados, com muita alegria e adoração. Nós vamos fazer uma oração neste momento e vamos encerrar o programa. Pai querido, nós queremos te pedir a bênção para cada uma das pessoas, a bênção que cada uma necessita nesse instante. Mas a primeira, talvez, que o Senhor esteja em nosso coração, em nossa vida, transformando o nosso caráter. Que possamos estar purificados diante do sangue de Cristo todos os dias da vida e que possamos tirar os deuses que estão nos incomodando e colocar-te somente a Ti, no centro do nosso viver, nosso coração, nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.